Prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro. Hoje você vai conhecer a abelha que produz uma substância similar ao celofane. A professora Maria Luísa Tunis Buschini é bióloga pela PUC de Minas Gerais, mestre em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em zoologia pela Unesp de Rio Claro. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço pelo convite. É sempre uma honra e um prazer poder participar. Também com a gente a Alexandra de Lima Clates, que é bióloga pela Unicentro, mestre em Biologia Evolutiva pela Unicentro e doutoranda pela USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Joyce. Estou bem animada por participar. Que bacana. E Luana Vieira Carlim dos Santos, bióloga pelo Instituto Federal de Palmas, no Paraná, mestranda em Biologia Evolutiva da Unicentro. Prazer em recebê-la, Luana. Muito obrigada pelo convite, sempre bom falar das abelhas. Uma nova espécie de abelha foi descoberta pela professora Maria Luísa Tunis Buschini, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, no Paraná, juntamente com seus alunos. Contou com a colaboração do professor Gabriel Melo, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Rafael Ferrari, da Federal da Bahia, que fizeram a descrição da espécie. Professora, o que essa abelha tem de especial? Bom, essa espécie, ela é uma espécie irmã de outras espécies do mesmo gênero que ocorre no oeste da América do Sul, ou seja, na Argentina, no Equador, na Bolívia e no Chile, principalmente nas regiões mais frias e secas. E essa foi a primeira vez que uma espécie desse gênero foi coletada fora desses países. Muito possivelmente, a espécie ancestral dessas espécies deste gênero esteve presente aqui no sul da América do Sul há 30 milhões de anos atrás. Neste período, então, a Terra estava sofrendo uma grande transformação na sua vegetação, no seu clima, e foi o período que provavelmente essa espécie ancestral ela se dispersou para essas regiões desses países do oeste da América do Sul. O Alexandre, o celofane ele é um polímero natural, né, derivado da celulose e agora encontrada na abelha. O que isso significa? Isso pode ser coletado? Qual que é a funcionalidade? Então, Joyce, diferente do polímero que é encontrado na natureza, essas abelhas elas produzem uma substância semelhante ao celofane. Né? É produzido por glândulas presentes na cabeça da abelha, como as glândulas salivares. É usada para revestir internamente os ninhos dessas abelhas pela glossa, que é uma língua especializada, que permite, né, espalhar essa substância por todo o ninho. Mas ela não é coletada, ela é produzida pela abelha. Entendi. E, Luana, apenas essa espécie produz a substância similar ao celofane, que pelo menos tem esse conhecimento até agora? Não, na verdade ela pertence à subfamília Colitine, né, essa espécie, e que essa subfamília apresenta outras novas espécies que também produzem essa substância semelhante ao celofane. Então, são outras 9 espécies que produzem essa substância. Professora, quanto tempo de pesquisa aí para a descoberta dessa espécie? Olha, eu comecei a instalar essas armadilhas, são ninhos armadilhas, né? Que aqui até eu trouxe um bloquinho para a gente poder visualizar. São ninhos simples, com orifícios que disponibilizamos no campo para as abelhas que nidificam em cavidades pré-existentes, como essa espécie nova. E instalamos essas armadilhas no Parque das Araucárias em 2001 e mantivemos até 2007. Então, foram 6 anos de pesquisa, né, com armadilhas instaladas lá nesse parque. No ano de 2003 e 2005, nós não conseguimos coletar nenhum dos ninhos dessas abelhas, tá? Então, assim, eu quero chamar a atenção que nós já fizemos algumas pesquisas em outras áreas aqui de Guarapuava, onde tem fragmento de floresta,
e também em vários municípios do Paraná, e em nenhuma dessas pesquisas a gente conseguiu capturar os ninhos dessa espécie, somente no Parque das Araucárias. Olha que interessante. Alexandra, cerca de 85% das abelhas, elas são solitárias, é isso mesmo? Isso é uma informação curiosa que a pessoa, os estudiosos que acompanham aí, esses sabem, mas a população em geral não sabe. Sim, Joyce, cerca de 80 a 90% são espécies solitárias. Apenas 9,5% são eusociais. E entre esses níveis de socialidade, existem níveis intermediários. E mesmo essas abelhas sendo solitárias, Alexandra, elas são solitárias, por exemplo, na hora de trabalhar, elas se unem? Em que momento que elas são solitárias? Porque a gente sempre vê as abelhas juntas. Talvez a gente só conheça, então, as que são sociais. As abelhas solitárias, elas são conhecidas exclusivamente que a fêmea ela desempenha todo o papel de construção e abastecimento do ninho. Não tem sobreposição de gerações, como é conhecido nas abelhas sociais, e não tem esse trabalho e divisão de castas igual às abelhas sociais. Ô Luana, qual a importância das abelhas para as plantas? A gente sabe que elas são importantes para a natureza, para o planeta, mas sempre é bom frisar a importância das abelhas. Então, as abelhas desempenham um papel fundamental na polinização, o que é essencial para a reprodução das plantas, né, das plantas com flores. E, consequentemente, a formação de sementes e frutos, que aí vai servir de alimento para nós, humanos, e também para os outros animais. E assim, cerca de 75% das plantações do mundo dependem da polinização realizada por animais. E a maioria desses animais são as abelhas, elas são os nossos polinizadores efetivos. Então, há muitos outros animais que fazem essa polinização, mas realmente as abelhas são as mais efetivas. Aumenta a produtividade. E essa relação das abelhas com as plantas e com flores é muito antiga. Então, desde o Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. E, então, elas são importantes para, no geral, assim, o equilíbrio do ecossistemas, né? Gerando habitats e alimentos para os outros organismos. Professora, diante dessa importância, é possível imaginar um planeta sem as abelhas? Como seria o cenário se nós não tivéssemos abelhas? É interessante porque uma vez numa palestra minha eu montei 2 mesas e fazendo a comparação, como que seria o nosso café da manhã num planeta sem abelhas e num planeta com abelhas. E a mesa do café da manhã com as abelhas presentes, né, e polinizando as flores das mais diversas plantas, era uma mesa completamente colorida, cheia de frutas, né, variadas. E a mesa sem abelhas só tinha ali o quê? Um queijo, uma manteiga, né? E algumas coisas assim dependem indiretamente das abelhas também. Então, eu pergunto, como que a gente acha que a gente vai sobreviver num planeta sem as abelhas? Se a gente depende direta e indiretamente desses insetos, como que a gente vai conseguir sobreviver sem esses insetos? Não é só uma questão de cor, né? É uma questão de saúde, de qualidade, é uma questão de vida, né, professora? Muito importante. Fundamental, porque enquanto nós não nos enxergarmos como uma espécie animal, e que a nossa saúde física e mental depende da forma com que nós interagimos com outras espécies, entre elas as abelhas, né? A gente não vai conseguir entender o funcionamento de nenhum habitat natural, e muito menos saber como que a gente tem a melhor maneira da gente tratar o planeta e tratar a natureza. A sua audiência é muito importante para nós vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Alexandra, qual que é o papel de uma espécie solitária para a polinização das plantas, falando aí do Parque das Araucárias? Então, Joyce, quando a gente pensa, os pesquisadores mostram que a maioria dos taxons apresenta uma maior biodiversidade perto da linha do Equador. E o mesmo vale para as espécies de abelha social. O contrário ocorre para as espécies de abelhas solitárias. Então, quanto maior a latitude, maior a abundância, maior a diversidade dessas espécies solitárias. Então, aqui na América do Sul, existe uma maior diversidade de abelhas solitárias do que abelhas sociais. Então, as abelhas solitárias, elas são as grandes polinizadoras da flora do sul. Então, percebe a importância de entender essas espécies e as interações com a flora local? Professor, e é por meio do grão de pólen que vocês conseguem identificar aí as famílias de plantas da qual as abelhas coletam o pólen? Sim, através o grão de pólen, ele tem morfologia bem variada. Então, ao nível de família, é possível fazer essa distinção, sim, por causa dessa arquitetura dos grãos de pólen diferentes, né? E também é possível chegar até ao nível de gênero de plantas. Então, normalmente a gente faz o estudo, coleta os grãos de pólen presentes dentro do ninho das abelhas e compara esses pólens com as plantas que estão floridas no mesmo período de atividade das abelhas, fazendo essa distinção, né? Identificando quais são as plantas que elas estão coletando pólen para alimentar a sua cria. Parte do grão de pólen que está disponível para polinização, a gente precisa fazer uma coleta não das estruturas de coleta das abelhas. Por exemplo, tem abelhas que têm uma estrutura na perna posterior, parece uma cestinha, que é chamado de corbícula, ali ela carrega o grão de pólen. Esse grão de pólen, ele não está disponível para polinização. Ela vai levar para dentro do ninho dela e vai alimentar a prole com ele. Os grãos de pólen
que estão disponíveis para polinização, eles vão estar presos em outra parte do corpo da abelha. Então, a gente precisa retirar o grão de pólen do tórax, às vezes da cabeça da abelha, e fazer todo esse estudo da morfologia do grão de pólen e comparar com as plantas floridas ali num raio mais ou menos de 500 metros. Aí sim a gente consegue fazer essa identificação, né, de quais são as plantas com as quais as abelhas elas estão interagindo. Professora, você mostrou há pouco a armadilha que vocês colocaram lá no parque, né, para identificar, para atrair essas abelhas. Uma curiosidade. Quando você monta uma armadilha para as abelhas, outros insetos, outros animais acabam se aproximando desse ninho ou a natureza entende que aquele ninho, aquela estrutura lá é específica para a abelha? No caso, então, dessas abelhas, nós não colocamos nenhuma substância atrativa, porque o simples orifício presente na natureza é o suficiente para atraí-las. O que a gente tem observado? Às vezes, formigas, a gente coleta formigas, porque tem formigas que fazem ninho nessas cavidades. Então, a gente tenta, inclusive, mudar os pontos de coletas, porque nós não queremos capturar as formigas, né? Queremos que esses orifícios estejam livres para a atração das abelhas. Vespas, nós também estudamos vespas solitárias, né? Tem muitas vespas, elas são também extremamente importantes, porque elas são predadoras, elas participam do controle biológico, e às vezes mariposa, né, forma o casulo dentro desses orifícios, e perereca, anfíbios também. Dependendo da época, se é uma época mais úmida, mais chuvosa, nós já coletamos vários anfíbios dentro dessas armadilhas, mas a gente solta esses animais, né? A gente não sacrifica, a gente solta no local de coleta. Alexandra, a professora falou das vespas. Elas também têm um papel parecido com as abelhas de polinização? Sim, Joyce, as vespas, elas também são polinizadoras, né, de grandes plantas vegetais, mas elas são mais conhecidas e realizam um papel muito importante no controle biológico de outros artrópodes. Tem vários estudos indicando que as abelhas elas podem ser usadas no controle biológico de pragas agrícolas, por exemplo. Professora, as abelhas realmente estão em extinção? Bom, Joyce, eu acho que a gente tem que considerar um cenário maior, né? Por exemplo, vamos focar aqui nas nossas espécies nativas, tá? Quantas espécies que a gente tem e que nós desconhecemos? Então, a gente precisa ver em qual cenário elas estão inseridas. Por exemplo, essa espécie, Mouricoteles, que foi capturada agora a primeira vez no Brasil, né, e fora dos outros países que eu mencionei anteriormente, ela foi coletada em um fragmento de floresta ombrófila mista, né, que são as florestas com araucária. O que está acontecendo? Esse tipo de fitofisionomia pertence à Mata Atlântica. Nós sabemos que o bioma Mata Atlântica é um dos biomas mais explorado e ameaçado do mundo, por isso que ele é considerado um hotspot. E ele não é composto apenas pela araucária angustifolia, que também está na lista das espécies ameaçadas, né? Então, assim, se essa espécie, em particular, Mouricoteles, é uma espécie rara, se ela realmente for uma espécie rara, com uma uma restrita área de distribuição, se esses fragmentos eles estão ameaçados, a gente acredita que essa espécie também esteja em perigo. Não apenas ela, mas quantas espécies já entraram em extinção que nós não temos nenhum registro da ocorrência dessas espécies, muito menos de informações sobre a biologia delas. E como que a gente vai poder propor técnicas de manejo se a gente não conhece nada ou muito pouco sobre o funcionamento de um ecossistema como a floresta ombrófila mista?
Hoje estamos falando sobre a descoberta de uma nova abelha e a importância delas para a natureza, para o agro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Professora, a descoberta dessa abelha no parque ali das araucárias, a importância dessa descoberta identifica ainda mais a riqueza da fauna do parque? Sim, eu acho que traz informações importantes sobre a nossa flora e fauna local. O Parque das Araucárias, aqui nessa região, essa região aqui de Guarapuava, é uma das que concentra o maior número de remanescentes desse tipo de floresta. E essas informações, elas são muito importantes para a gente, principalmente, propor, né, medidas, políticas públicas de conservação e preservação, não apenas das abelhas, mas também das vespas e outras espécies que ocorrem nesses fragmentos. Luana, e a descoberta da espécie acaba levando a outras descobertas, é assim mais ou menos que funciona na pesquisa? Vocês têm um foco, mas isso aí acaba propiciando aprofundar, aperfeiçoar ou expandir para outras pesquisas? Com certeza. Então não se sabe muito sobre a distribuição dessa espécie, nem sobre a filogenia, né, a história evolutiva dessa espécie, ou mesmo sobre detalhes sobre o seu comportamento. Então são coisas que ainda terão que ser desvendadas. Essa descoberta levou a outras perguntas que terão que ser respondidas com novas pesquisas. Então, é assim que a ciência, a pesquisa funciona. E isso incentivou, com certeza, muito mais a conhecer novas espécies, como a professora falou, sobre a importância de se conhecer essas espécies, porque só se pode conservar o que se conhece. Alexandra, eu percebi que vocês são especialistas em biologia evolutiva. O nome praticamente já diz tudo, mas o que é a biologia? Explica para nós da cidade, quem não entende, quem está distante do meio acadêmico, o que significa biologia evolutiva?
Joyce, a biologia evolutiva, a gente tem como objetivo de entender a distribuição da biodiversidade, como evoluiu, né, essa distribuição e a diversidade das espécies no planeta. Então, quando eu falo de biologia evolutiva, eu estou estudando como levou essa diversificação de espécies existente hoje. O que aconteceu no ambiente, na separação das espécies, que nos traz ao cenário atual. Professora, fala a importância do Parque das Araucárias, o que ele tem aí de diferencial, por que é importante, ele é uma floresta, é uma floresta que tem um diferencial? Eu acho que o principal diferencial dele é, por ser uma floresta, né? A araucária é considerada uma espécie aí pré-histórica, né? Ela está presente aqui nos nossos ambientes há muitos anos. E será que é só essa espécie tem esse histórico? Por isso que eu acho que a descoberta dessa espécie de abelha, ela nos remete a esse cenário, né, de um passado distante, para a gente poder entender realmente qual é há quanto tempo essa floresta existe, ela está resistindo, né, resistindo à presença de nós humanos aqui nesse planeta. Agora, para a gente entender mesmo a importância da descoberta de uma espécie nova como essa, de um inseto, né? Porque os insetos, embora eles sejam mais diversos e numerosos do que qualquer outra espécie de animal, ele fica numa desvantagem muito grande com relação à percepção da importância deles, né, no planeta. Eu faço uma comparação com uma descoberta recente que aconteceu no Rio Grande do Sul, recentemente com as chuvas, né, que ocorreram no Rio Grande do Sul, que numa determinada região ficou exposto o fóssil de um réptil. Então, o que a gente imagina? Que essa área ela vai ser isolada e ela vai ser estudada, porque essas informações são extremamente importantes para nos fazer entender como que esses ambientes estavam, né, quando essa espécie estava presente. Então, quando a gente então pensa em Mouricoteles, ela nos traz essa informação. Como que era esse ambiente no passado? Quando que o ancestral dessas espécies esteve presente ali? E como que era o clima nesse período, a vegetação? Então, isso é extremamente importante. A gente precisa saber se realmente essa espécie, a distribuição dela está restrita só a essa área, né? Para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça. A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento do agro, para a evolução do ser humano. Se você tiver alguma pergunta para a professora, para as alunas, pode mandar para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. E o número para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Alexandra, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce. Muito feliz de falar das abelhas solitárias. Luana, obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Professora, foi um prazer recebê-la. O prazer foi nosso. Espero um dia poder trazer informações também importantes aí sobre as vespas solitárias, no controle biológico de outras espécies e também de espécies que são pragas em várias das nossas culturas. Podemos falar sim, esse aqui é o canal para a gente trazer o campo para a cidade, a pesquisa. Estamos abertos aí para quantos assuntos forem importantes a gente divulgar. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.